Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus. Da última vez que preguei, nós fomos no profeta Miqueias e vimos um panorama da intenção do profeta, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, para aquele povo. Nós iremos voltar ao texto, capítulo 1 de Miqueias. Faremos uma leitura do verso 2 ao verso 7. Miqueias, capítulo 1, do verso 2 ao verso 7. Vamos ficar em pé, meus irmãos, reverenciando a palavra do Senhor. Eu farei a leitura e os irmãos acompanham. Miqueias 1, do verso 2 ao 7. Diz a palavra do Senhor: Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque o preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus, Tu és o nosso Senhor. Tu conheces a nossa limitação, pequenez. Vem nos ajudar, Senhor, a bendizer o Teu nome. Que Tua palavra em nosso coração, Senhor, seja o que ela é, verdade. Destruindo as mentiras do nosso próprio coração. Destruindo os caminhos que a nossa mente e o nosso coração quer trilhar, mas que são diante dos Teus olhos errados. Venha a nós e faz com que a gente ande segundo a direção da Tua palavra. E somente o Teu Santo Espírito é que pode fazer isso em nós. Ajuda-nos, Deus. Perdoa nossos pecados e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode os irmãos ficarem sentados. O nosso tema, meus irmãos, é escutar com atenção a palavra de Deus. Escutem com atenção a palavra do Senhor. O livro do profeta Miqueias tem profecias de julgamento e de salvação. E em cada momento que ele fala de julgamento e de salvação nos textos, ele chama o povo a ouvir a palavra do Senhor. Isso está descrito no próprio texto que lemos, no verso 2, quando o Senhor diz: Ouvi todos os povos, prestai atenção. Capítulo 3, verso 1 diz o seguinte: Disse eu, ouvi agora, vós, cabeças de Israel. Capítulo 6, verso 1, diz assim: Ouvi agora o que diz o Senhor. O primeiro momento em que nós estamos aqui, do verso 1 ao verso 7, não é isso? Foi provavelmente o reinado de Jotão, logo no começo do ministério de Miqueias. Existiram aqui 52 anos de paz, de prosperidade no reinado de Uzias, de 792 a.C. a 740. Não era a perfeição, meus irmãos, mas era um período bom, um tempo de paz, de prosperidade. Não havia nada ruim. Já no reino do norte estava Samaria, que na época era a capital de Israel, rica, mas decadente. Havia uma necessidade de reforma.
E aqui nós devemos entender que toda reforma que se deve fazer vem pela palavra do Senhor. Não vem pelos nossos pensamentos, não vem pela a nossa artimanha, mas vem pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Foi assim que aconteceu no século XVI, é assim que acontece em cada igreja local. Se houver uma reforma, é pela palavra de Deus. Não existe outra forma, não existe outro meio, não existe outra maneira de se fazer uma reforma se não voltar às Escrituras. Era exatamente isso que Deus queria fazer através do profeta Miqueias e de Isaías, que foram contemporâneos. Então havia uma necessidade de reforma, mas não estavam eles, o povo, preocupado com isso. É exatamente nesse cenário que Deus chamou Miqueias a fim de convocar o povo a dar ouvidos à palavra do Senhor. Então o texto nos chama a atenção para alguns pontos. Para, primeiro, ouvir o que Deus tem a dizer sobre ele e sobre o seu povo, dizendo que Deus também é um fogo consumidor, dizendo também que o juízo de Deus vem sobre a casa do Senhor. E aí nós devemos entender o julgamento do Senhor. Mas também no final ele traz um escapamento desse julgamento. Eu quero ver com vocês esses pontos. O primeiro dele é Deus chamando para ouvir ele mesmo. Um chamado a ouvir a palavra do Senhor. Miqueias, meus irmãos, começa a sua profecia chamando o povo para escutar o Senhor. Ouvi, não é assim que diz o texto, verso 2, ouvi todos os povos, prestai atenção. Tradução NAA diz, escutem todos os povos, prestem atenção à terra e todos os seus moradores. A convocação, meus irmãos, para escutar o que Deus tem a dizer, não é um mero ouvir e depois esquecer. Não é somente ouvir e depois estar focado em outras coisas, mas é ouvir e viver. É escutar e viver aquilo que Deus está nos chamando para viver. Então a convocação para escutar o que Deus tem a dizer não é um mero ouvir e depois esquecer, mas escutar, como diz o texto, prestando atenção. Então Deus está chamando vocês hoje para prestar atenção no que ele tem a dizer. O que está sendo dito aqui é a mesma força do que Jesus Cristo disse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todas as gerações precisam prestar atenção no que Deus tem a dizer. Foi a geração de Miqueias e é a nossa geração. Aqui o chamado do profeta estende-se ao longo da história e o julgamento será culminado em Mateus capítulo 25, na vinda do Senhor Jesus Cristo. São juízos que Deus vai mostrando ao longo da história que culminará na vinda de Cristo. O que nos chama a atenção é que há uma recorrência das pessoas esquecerem o que Deus tem a dizer. Especialmente em tempos bons, de paz, de tranquilidade. Mas o esquecimento é responsabilidade de cada um de nós. Porque as pessoas são facilmente, meus irmãos, tranquilizadas com uma falsa segurança. E isso pode ser o que esteja acontecendo em nosso tempo, na igreja brasileira. Uma falsa segurança. E isso pode nos deixar tranquilos e nos esquecermos da palavra do Senhor. E como falamos antes, o chamado para ouvir a palavra de Deus é universal, porque não se dirige apenas a Jerusalém, mas a toda a terra, diz o texto no verso 2. Isto nos ensina que Deus, meus irmãos, é soberano sobre todas as nações, que Deus tem o direito de reclamar sobre a nossa vida. Tanto aqueles que estão fora da igreja, aqueles que não foram redimidos no sangue de Cristo, como aqueles que estão dentro, que foram redimidos, selados com sangue, com o Espírito Santo de Deus, melhor dizendo. O julgamento sobre Samaria e Jerusalém serve como modelo para o julgamento de Deus sobre toda a terra. As pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor, prestar atenção ao que Deus tem a dizer sobre Ele mesmo e sobre nós. E sobre nós não é nada agradável, porque somos pecadores. As pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor e prestar atenção ao que Deus tem a dizer, principalmente nós que somos o seu povo, porque todos nós reclamamos dos nossos parentes,
Sejam amigos, seja a mãe, seja o pai, seja os irmãos, seja o companheiro de trabalho, seja quem cruzamos. A gente fala do evangelho e diz o seguinte: as pessoas não querem ouvir o evangelho, mas só que nós, como povo do Senhor, não ouvimos a palavra de Deus. Como nós iremos reclamar das pessoas que não querem ouvir a palavra do Senhor, uma vez que nós mesmos não estamos ouvindo? Escutar é prestar atenção e obedecer aquilo que Deus tem a dizer. Preste atenção no que o texto disse, meus irmãos. Deus, ele é tanto juiz, como é testemunha contra vós. É isso que diz o verso 2, veja. Ouvi todos os povos, prestar atenção à terra e tudo que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros. Quem é que vai resistir a uma testemunha dessa? Não há como resistir. Por esta razão é que Deus é um fogo consumidor. Durante o reinado de Jotão, o povo estava com uma falsa segurança, como eu disse antes. O povo pensava que a Assíria continuava quieta e, pior ainda, é pensar que Deus iria tolerar o pecado deles. Que Deus iria tolerar o pecado do próprio povo. Nossa geração também é assim. Pensam que Deus vai tolerar o pecado da nossa vida, mas ele não vai tolerar. A pergunta que se deve fazer é: esse não era o povo de Deus que está descrito aqui? Jerusalém não era o lugar onde ficava o templo do Senhor? Como é que Deus pode julgar a cidade amada, o povo eleito dele? Era assim que o povo justificava seus pecados, suas corrupções. Ah, nós somos eleitos do Senhor. Nós fomos salvos pelo Senhor. Nós somos a cidade amada. Nós somos o povo escolhido de Deus. Então Deus tem que tolerar os nossos pecados. Aquilo que eu irei fazer, Deus tem que tolerar porque Ele me fez o seu povo. Não pense que pelo fato de você estar na igreja e ter uma vida na sociedade de forma como bem entende, ficará livre do julgamento de Deus. Isto é um equívoco. O profeta lembra que o templo é o lar de um Deus santo. E aqui está o templo. Todos nós reunidos. Porque veja o que diz o verso 3. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, desce e anda sobre os altos da terra. Os líderes religiosos que serviam no templo de Jerusalém podiam fazer pouco caso do seu pecado. Mas o Senhor não faz pouco caso do pecado. O Senhor não deixa passar desapercebido por isso. Ele mora no seu templo celestial e sai do seu lugar para julgar. Os altos da terra, como diz o texto aí no verso 3, tem vários significados. É o lugar onde Deus habita, onde Moisés falou com o Senhor. Pode ser um lugar de culto pagão. Jeremias 7 diz isso. Lugar de segurança e proteção, Deuteronômio 32. E lugar de estratégia militar. Mas aqui pode ser o lugar de cultos pagãos, onde ficava Samaria, onde ficava Jerusalém, que estava sendo feito sacrifício a ídolos. A descrição está no período descrito no segundo livro dos Reis, capítulo 17. O profeta quer dizer que Deus, usando uma linguagem para entender a importância desse momento, sai do templo e não abandona o seu templo, mas ele vai agir fora do templo. Ele vai derramar juízo. Aqueles que continuam impenitentes, aqueles que não querem saber nada do Senhor. Os ídolos pagãos levaram o povo a uma vida ímpia e nós podemos estar idolatrando qualquer coisa nesta vida, seja dinheiro, casa, seja até mesmo a igreja. Deus faz tudo isso derreter. Ele examina o coração dos seres humanos. O ensinamento, meus irmãos, é que o Senhor vê o coração quando você se reúne com a igreja. Deus está vendo o meu próprio coração e o coração de vocês nesse momento e as intenções dele. Mas também ele observa o seu cotidiano.
todos os dias. Se aquilo que você está vivendo em sua casa, no trabalho, condiz com aquilo que você está cantando, você está orando e se você está escutando a palavra do Senhor. Qual é o resultado do Senhor sair do templo e descer? Os montes debaixo, diz o verso 4, se derretem e os vales se fendem, são como as águas que se precipitam num abismo. É isso que acontece quando o Senhor desce em juízo. Deus é um fogo consumidor. Aqui é uma linguagem profética mostrando a vinda do Senhor em termos catastróficos. Contra corações impenitentes. Deus estava trazendo a Assíria, meus irmãos, para julgar os pecados do seu próprio povo. Ele está demonstrando aqui que somos indefesos, que somos incapazes de resistir a Deus e nós não iremos resistir ao juízo do Senhor. Os assírios conquistaram Samaria e estavam prestes a conquistar Jerusalém. E Miqueias levantou-se exatamente para isso. Para chamar o povo ao arrependimento, senão o julgamento vai chegar, gente. E é exatamente isso que Deus está dizendo a todos nós hoje. Preste atenção na sua vida. Veja se você está em Cristo ou não, porque o juízo chegará. O avanço do exército assírio tinha uma mão por trás. Era a mão de Deus. E o profeta estava dizendo isso e vendo isso e convocando a eles a abandonar o materialismo decadente, a concupiscência dos seus próprios corações, as inclinações para o pecado, a idolatria. Abandonem tudo isso. Diante do Senhor em juízo, tudo se derrete. Nada que as pessoas acham de sólido nessa vida ficará sólido. Não encontre descanso, nem fundamento em outra coisa a não ser no Senhor Jesus. O fogo do juízo do Senhor derrete o caminho dos maus e das intenções impuras dos corações dos seres humanos. E aí vem o juízo sobre a casa do Senhor. É algo comum, meus irmãos, nos anúncios proféticos e na literatura profética, ter ironia, como aconteceu com Davi. Natan chega diante de Davi e fala de alguém hipotético, e ele ira-se contra esta pessoa, mas Natan diz, é você. Nos escritos proféticos, existe a ironia. E por que a ironia? Porque os profetas muitas vezes declaram o que o povo jamais imaginaria que seria declarado contra eles. Porque os profetas muitas vezes declaram que o povo jamais imaginaria que eles seriam alvo do que aconteceria com os ímpios. Isso aconteceu com o profeta Miqueias. E por quê? Porque, segundo as Escrituras, até então, a vinda dos céus, que diz aí no verso 3, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. O Senhor saindo dos céus é uma visão que traz alívio para que Deus julgue os inimigos do seu povo. Até então, meus irmãos, poderia isso acontecer da seguinte maneira: o povo pensar, eu gostei da palavra do pastor Miqueias. Que bênção. O juízo vai cair sobre os ímpios. Foi assim que aconteceu no livro do Êxodo do Egito. Por meio de grandes catástrofes, Deus libertou o seu povo da escravidão. Que bênção. Estamos livres. Que bênção, pastor Miqueias, a sua palavra. Deus estava vindo para julgar os perversos. Para eles, na época, seria o julgamento através da Síria, isto é verdade. Porém, o profeta diz o seguinte: tudo isso por causa dos pecados de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? É feita a pergunta. Será que não é Samaria? Verso 5. Quando o profeta menciona Jacó e a casa de Israel, ele quer fazer referência ao reino do norte e a sua capital, Samaria.
Deus está trazendo julgamento sobre eles. O interessante é que essa pregação também receberia a aprovação de Jerusalém, dizendo o seguinte: ah, meu Deus, Samaria será julgada. Logo as 10 tribos que se deslocaram de Judá, agora serão eles julgados. Isso é uma bênção, Deus está vindo para julgar. Não foram elas, as 10 tribos, que haviam levantado falsos deuses contra o templo de Jerusalém? Não era Samaria um lugar de serpentes, de sensualidade, de ganância e de idolatria? Para Jerusalém, como seria bom que Samaria fosse julgada. E é certo que Deus julgaria Samaria através da Síria, porque o profeta anunciou isso. E ele fez isso por meio dos assírios, é certo. No entanto, gente, o alvo da profecia de Miqueias aqui no texto é o povo de Jerusalém, a igreja. A igreja do Senhor. Por essa razão ele disse: e quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Está aí no verso 5. Até aqui na pregação de Miqueias, o povo de Deus pode sentir-se tranquilos. Como nós também muitas vezes nos sentimos. Deus vai destruir Samaria, Deus vai destruir os ímpios. Que bom, meus irmãos. Mas a palavra de Deus volta-se contra eles e a pergunta é: não havia se tornado Jerusalém como Samaria? Não havia a igreja, ou não há a igreja se tornado, meus irmãos, como os ímpios lá fora? Será que nós não estamos andando nos seus costumes? Será que nós não estamos andando segundo o conselho dos ímpios? Ora, eles eram herdeiros de Abraão, de Moisés, de Davi. O povo tinha a Bíblia na mão, ia adorar o Senhor no templo em Jerusalém. Mas a palavra é contra eles, contra o seu povo. A adoração falsa entre o povo era tolerado, gente. O pecado sexual havia se tornado comum. O governo civil era corrupto, ganancioso, a injustiça estava por toda parte. O pobre cada vez era mais oprimido. Deus levou uma mensagem por meio de Amós e eles não quiseram ouvir. Por meio de uma fraca administração de Jotão, Deus estava trazendo para Jerusalém fogo destruidor. Deus estava vindo para julgar, como disse o apóstolo Pedro, porque chegou o tempo de começar o juízo de Deus pela sua casa. É por meio de nós que começa o juízo do Senhor. Que a gente se arrependa, meus irmãos. Olhando esse cenário, veja a situação da igreja no Ocidente hoje. Herdamos o evangelho de pessoas fiéis, mas falamos sobre a bondade de Deus, que Ele deve tolerar a nossa adoração centrada no homem, doutrinas falsas e uma vida sem santidade. E como Jerusalém no passado, a maioria dos cristãos hoje olham e vê a cultura cheia de pecado, cheia de depravação moral, mas quando nós comparamos conosco, nós dizemos: estamos bem, mas nós não estamos. O Senhor diz: não está bem. Eu estou vindo para purificar vocês, meu povo. O problema não é com o mundo, ou como o mundo está vivendo, porque o mundo é ímpio. O problema é como a igreja está vivendo. Essa é a questão. Vida sexual permissiva, falta de interesse pela palavra do Senhor, falta de interesse de congregar, uma adoração egoísta, falta de misericórdia com os pobres, nenhuma vontade de evangelizar. Por estes e muitos outros motivos, eu estou fazendo com que os esforços de vocês, disse o Senhor, fracassem. É dessa maneira que a mensagem de Miqueias se aplica à igreja hoje. Nós olhamos o que está acontecendo à nossa volta no mundo, reforçamos o julgamento de Deus sobre ele, mas Deus aplica a sua palavra a nós, dizendo: a igreja se tornou igual ao mundo. Ela adora os deuses falsos do mundo e por isso cairá em julgamento.
O julgamento prometido a Samaria ameaça também Jerusalém. Deus, por meio do profeta, diz que virá julgar por duas coisas, transgressão e pecado, como diz o texto. Isso significa desviar-se de maneira rebelde contra a palavra do Senhor. Que isso não seja contado entre nós. A história de Samaria é registrada no segundo livro dos Reis, capítulo 17. Vejam aí. Do verso 7 até o 18. O período do profeta Miqueias é esse período. Diz o texto, segundo livro dos Reis 17, a partir do verso 7. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que o fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde os atalaios dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito, não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os viventes, dizendo, voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por meio dos meus servos os profetas. Enviei, né? Porém, não deram ouvidos. Antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que prestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos. E seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhe havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e afastou da sua presença. E nada mais ficou senão a tribo de Judá. Ficando a tribo de Judá, Miqueias está alertando Jerusalém para não cometer o pecado. Miqueias está alertando a igreja para não cometermos o pecado que o mundo comete. A passagem cita pecados mais abomináveis da cidade, incluindo o sacrifício de seus filhos em adoração idólatra. Por isso o Senhor se voltou contra eles. Diante disso nós podemos, meus irmãos, conhecer o julgamento de Deus. Podemos conhecer os culpados que Deus está sentenciando aqui. Miqueias anuncia o veredito contra Samaria. A cidade será totalmente tomada e destruída, diz o verso 6 do capítulo 1 de Miqueias. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Veja que a ação de julgamento é de Deus. Farei. É Deus quem faz. É Deus quem realiza esse julgamento. É o Senhor quem vai trazer e trouxe a Síria como instrumento de juízo sobre Samaria.
Isto nos ensina que não é porque a Síria é uma potência, meus irmãos, mas porque é o Senhor trazendo punição àqueles que se diz seu povo, porém anda de conformidade com o mundo, ou seja, são crentes nominais, e que isso não seja achado aqui. Crentes nominais. Eu faço parte da primeira igreja. Eu sou congregacional. Isso não faz de você um santo, isso não faz de você um redimido. Quem faz de você um redimido é a pessoa bendita de Jesus. E somente Ele. Crentes nominais. Eu tive uma experiência semana passada. Isso pode acontecer com todos nós e que isso não aconteça aqui. Eu oro, o pastor tem orado, muitos irmãos têm orado. Eu trabalhando e esperando os motoristas virem de outras cidades. E aí uma pessoa que me conhece colocou assim no seu contato: Pastor Pedro. Aí eu estava esperando o motorista e tinha que passar o meu contato para o motorista. E aí foi Pastor Pedro. O motorista ligou para mim e disse o seguinte: Poxa, tu é pastor, é? Sou. Sou. A paz do Senhor, meu irmão. Essa paz, meu irmão. Que coisa boa. Que benção. Como é bom encontrar os irmãos. Aí eu fui olhar a foto, status dele. Está dizendo isso ao presbítero Valdir, aos irmãos. Ele estava de lado de uma santa desse tamanho. E eu, mas rapaz, que cara de pau, me chamou de irmão. E eu ainda dei a paz. Tá vendo, meu irmão? São pessoas nominais, pessoas que se dizem crentes e não são. Querem estar bem na fita e que isso não seja achado aqui. Então nós precisamos encontrar, meus irmãos, e conhecer o julgamento do Senhor. Os ídolos que foram erigidos na cidade, pelos costumes dos povos à sua volta, foram despedaçados, diz o verso 7. Veja o que diz: todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários da sua impureza serão queimados, e todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou. E a este preço volverão. Os deuses que estavam sendo adorados não conseguiram livrar Samaria do juízo. E é isso que Miqueias está dizendo. Não existe coisa alguma que possa nos livrar do juízo de Deus, a não ser o sangue de Cristo Jesus. O culto idolátrico era por meio da sensualidade, da prostituição. O juízo de Deus viria contra a idolatria e contra a imoralidade. Tudo isso anuncia um julgamento maior que será realizado pela vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando Ele retornar. Deus não somente agirá por meio de exércitos como os da Síria, mas também a ira do próprio Senhor Jesus Cristo virá juntamente com ele, porque Apocalipse 19 diz: da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Deus não deixa passar impunes os pecados. A pergunta é: como nós iremos escapar de tudo isso? Quero lhes dizer o que estava dizendo antes, que o juízo virá sobre aqueles crentes nominais. Mas aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo, que invocaram Jesus como seu Senhor e Salvador, estão livres do juízo. Mas Deus nos chama para uma vida santa. Porque a santidade é o adorno da nossa salvação. Miqueias nos apresenta o juízo divino, mas ele também apresenta a maneira como nós devemos nos livrar desse juízo. O verso 2 começa: escutem, ouvi. Foi não desejar ouvir que causou a ira de Deus contra o povo. Deus enviou os seus profetas para que o povo se arrependesse, mas eles não quiseram escutar a palavra do Senhor. O profeta Miqueias continua a falar hoje ao mundo
através aqui do seu livro, mostrando e apontando o caminho de livrar-se do julgamento de Deus, que é o Senhor Jesus, como vimos a semana passada, descrito no capítulo 2, capítulo 5, melhor dizendo, que nasceria um filho, Jesus Cristo, e nasceria em Belém. Louvado seja Deus que não parou de falar ao mundo por meio dos seus profetas. Faz tempo que Deus fala por meio de um profeta por excelência chamado Jesus Cristo. O Senhor Jesus anuncia uma mensagem de misericórdia, de um favor imerecido, de perdão e de uma vida nova pela fé nele. O Senhor Jesus liberta você do juízo de Deus, porque ele mesmo disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Ouvir e crer no Senhor Jesus, você ficará livre do juízo divino. Jesus está nos chamando, está chamando o seu povo para que a gente obedeça a sua palavra, seja luz no mundo, na proclamação do evangelho dele para a salvação de pecadores. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Capítulo 8 de João, verso 12. Você anda na luz do Senhor? Se você não estiver seguindo Jesus Cristo com uma vida santa, você precisa lembrar das ameaças que veio sobre Jerusalém, que pode vir sobre você. Sim, Deus destruiu Samaria, o mundo ímpio, mas todos os que andam de conformidade com o mundo pecaminoso e se diz cristão, Deus destruirá você também. Siga Jesus Cristo e seja salvo dos seus pecados. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, suplicando que o Senhor seja bondoso com nossa vida. Que o teu povo, Senhor, a quem o Senhor redimiu pelo sangue de Cristo, ande em santidade. Que não haja nesta igreja, Senhor, nenhuma pessoa que não tenha crido em Jesus. É a nossa oração, Senhor, para vivermos hoje e eternamente juntos. Termos a comunhão celeste vinculada pelo Espírito Santo do Senhor. Obrigado porque a tua igreja é uma igreja que foi comprada com o sangue de Cristo, que nós não pertencemos a nós. Por isso, Senhor, inculca em nós a tua palavra. Seja com o teu povo, seja com essa congregação, seja com o pastor desta igreja. Nós te louvamos pelos benefícios que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.